Shalom. Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Larissa, para quem não me conhece, faço parte do grupo Tropa de Elite de Jesus, esse ministério. Não é só um grupo de WhatsApp, mas é uma congregação que caminha em direção ao alvo, saindo das trincheiras e correndo em direção ao alvo. A nossa missão é fazer com que as pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo estejam mais perto da palavra da verdade, que é Cristo. Nós pregamos a sã doutrina, né? Fora de qualquer humanismo, helenismo, nós pregamos a sã doutrina. Vamos a fundo nas Escrituras. É essa a nossa missão, a missão do Tropa de Elite de Jesus. E nós temos reuniões em todas as plataformas digitais, aí nós temos lives no Instagram, nós temos as reuniões do Zoom, né, para todos, né, temos vários braços ministeriais, tem reuniões específicas para adolescentes, para as crianças, para as mamães, temos atividades, é um ministério vivo, é um ministério que está sempre em movimento e glória a Deus por isso. Temos reuniões de ensino, que são muito proveitosas, né, porque nós acreditamos que estar com Cristo não é somente um dia da semana que a gente faz um culto, mas é estar aprofundado em Cristo todos os dias, em todas as frentes da nossa família, da nossa casa, da nossa vida. Temos que ser integrais, né? E hoje o que eu quero falar com vocês é sobre fidelidade. Fidelidade é um termo com origem em latim, do latim fidelis, que significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Fiel é aquele que não muda o seu comportamento, que é firme, que é constante e perseverante. É um amigo certo, é aquele que não mantém ligações amorosas com outra pessoa, senão com aquele que se comprometeu. É aquele que se mantém em fidelidade. Eu poderia usar vários versículos lindos para falar sobre a fidelidade de Deus. Tem o Salmo 86:15, que fala: "Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade." E também tem um famoso trecho de Hebreus 10:23, que fala: "Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel." Mas essa semana o Espírito Santo me chamou a atenção para um versículo específico que está lá em Timóteo. 2 Timóteo 2:13 fala: "Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo." Esse é o tipo de versículo no qual a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode nos levar a pecar, caso a nossa interpretação seja humana. Por outro lado, se a gente tentar se aprofundar nesse versículo e buscar com o Espírito Santo, ele pode nos trazer transformação, pode ser uma virada de chave. Por isso, eu peço que seja o Espírito Santo falando, e eu talvez não consiga trazer para vocês 100% do que o Espírito Santo ministrou em mim durante todos esses dias, mas se eu conseguir jogar uma semente para fazer você refletir sobre isso, eu já fico feliz demais. Eu ainda peguei esses dias uma mensagem que eu enviei para a nossa pastora, dia 21 de outubro, na qual eu falava sobre isso. Dia 21 de outubro, pastor, o Espírito Santo está falando demais sobre fidelidade comigo. E está sendo bastante difícil. E, de maneira geral, eu posso dizer que eu ainda estou vivendo um processo, né? Então, eu quero jogar para vocês essa semente desse processo. Amém? Quando a gente fala de fidelidade, de maneira geral, na sociedade, a gente acredita na fidelidade como sendo uma via de mão dupla, né? Na minha família, pelo menos, a gente cresceu ouvindo sobre a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E aí isso nos incentiva, durante toda a vida, a sermos fiéis com quem é fiel conosco. No caso, se houver infidelidade, a gente se sente desobrigado de ser fiel de volta. Ou ainda pior, se houve infidelidade, a gente acredita que está no direito de ser infiel de volta. Vou contar para vocês uma parte da minha história, que eu não tenho orgulho nenhum, mas muito antes do meu atual marido, eu tive um namorado com o qual eu fiquei 7 anos, entre namoro, morar junto, né? E ainda um rapaz muito bom, muito bacana, e nós terminamos porque houve uma traição da minha parte, motivada por uma suposição de que ele estivesse me traindo. Eu nunca descobri
se ele efetivamente me traiu ou não. Mas as denúncias que eu recebi de outras pessoas me fizeram ficar morta de ciúme na minha antiga natureza. E eu me achei no direito de dar o troco. E durante muitos anos eu achava que eu estava certa naquilo. Eu havia cometido um enorme erro. É muito triste e glória a Deus que o Senhor me abriu os olhos para me arrepender da tamanha maldade que eu fiz e pedir perdão. E nessas últimas semanas, dentre as minhas dúvidas e incertezas quanto ao futuro da nação, quanto às eleições, quanto à nossa própria vida, né? Porque não mexe só com o país, mas mexe com a gente, mexe com o que a gente crê, mexe com o que a gente fez durante todo esse tempo de estar orando, jejuando, mexe com tudo isso, né? O Espírito Santo me incomodou com essa frase. Você não confia na fidelidade de Deus? Você não confia no que Deus fala? E a minha resposta sempre era, confio, Espírito Santo, mas é que... Espírito Santo, eu confio, mas tanta coisa, né? E o Espírito Santo me disse em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Existem tantos exemplos de fidelidade de Deus na Bíblia. A fidelidade que o Senhor teve com Abraão, quando fez Sara dar à luz, mesmo na velhice. A fidelidade do Senhor quando entregou o carneiro no sacrifício, quando Abraão estava pronto para sacrificar Isaac. A fidelidade do Senhor a Jacó, que esteve ao lado de Jacó tanto tempo até ele receber Raquel. A fidelidade do Senhor sobre a geração de Davi, mesmo quando Davi, Abraão, Jacó e tantos outros cometeram erros, Deus seguiu fiel. A fidelidade de Deus independe da nossa bondade, da nossa honestidade, pois Ele é fiel e é isso que Ele é. Deus é fiel a Ele próprio, aos seus princípios, à sua palavra. Ele sabe que somos maus. Ele sabe, e mesmo assim, Ele segue fiel. Fidelidade é um dos atributos de Deus, e a pastora, na oração inicial, falou sobre isso. É algo próprio de Deus, é peculiar deles. Deus tem muitos atributos na Bíblia. E quando a gente busca esses atributos, nós conseguimos entender quão glorioso e digno Ele é de ser adorado. E quando eu iniciei falando aqui sobre fidelidade, eu dei o significado da palavra. E a palavra fidelidade no dicionário diz que é característica de quem é leal, fiel, confiável, honesto e verdadeiro. Salmos 33:4 fala, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Jeremias 9:24 fala, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu, o Senhor, ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é essas as coisas que me agrado, declara o Senhor. O Senhor é leal. Tiago 1,17 fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele é confiável, plenamente confiável. Números 23:19 fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ele é verdadeiro e honesto. Só nesses 4 versículos eu coloquei todas as características da palavra fidelidade, ou seja, Deus é completamente fiel. Mas ali, se a gente pegar novamente o texto de 2 Timóteo, fala, se formos infiéis, ele permanece fiel. Então, peraí, eu estou dizendo então que não importa o que a gente faça, que ele permanece fiel? Não é bem assim. E é esse o perigo da gente interpretar ao pé da letra o que a palavra fala. Deus é fiel à sua essência, à sua palavra e a si mesmo. E o exemplo de fidelidade que eu quero trazer para vocês hoje está no Êxodo, quando Deus tirou com a sua forte mão o povo do Egito e prometeu a eles uma terra e lhes conduziu pelo deserto. Depois de atravessar o Mar Vermelho, quando os egípcios ficaram para trás, estava ali aquele grande povo, ansioso para chegar na terra prometida. Eles criam no Senhor naquele momento.
E eu pergunto para vocês, a terra prometida já existia naquele momento? Ou será que Deus estava criando a terra prometida para dar para aquele povo? A terra já existia. A bênção daquele povo já existia, já havia. No livro de Números, conta que quando aquele povo atravessou o Mar Vermelho, andou um pouco e acampou no deserto de Parã. E eles estavam bem próximos a Canaã e enviaram espias para ver a terra e trazer-lhe notícias. E quando as notícias chegaram, a primeira notícia era ótima, animadora, era terra maravilhosa, dava frutas desse tamanho, uma coisa de louco. Mas quando os espias falavam que o povo que morava lá era grande, que tinha mão forte, que eram gigantes, que eram homens de guerra, Números 14 fala, e toda a congregação chorou e murmurou contra seus líderes. Eles cogitavam, inclusive, eleger outro líder e voltar para o Egito. Nesse momento, existiram 2 sensatos, Josué e Calebe. Eles rasgaram as suas vestes e suplicaram para que todos crescem neles e confiassem na fidelidade de Deus. Números 14, a partir do verso 8, está escrito que Josué e Calebe disseram assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não temais. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me trata com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e muito mais forte do que eles. Números 14, versículo 10 e versículo 12, foi isso que eu li para vocês agora. E ali, nessa última frase, tem, acho que a palavra mais importante que fala sobre fidelidade, que é mas. Apesar da ira de Deus vir contra os que murmuraram, Deus fala, mas farei de você uma nação maior e mais forte. Esse mas é a prova da fidelidade do Senhor. Mesmo que tivesse gente murmurando, o Senhor continuava fiel a Moisés e a promessa que ele tinha feito. Deus poderia ali entregar a terra para o povo, mas naquele momento ele percebeu que eles não estavam prontos para receber a promessa. O Senhor conhecia os corações daquelas pessoas e decidiu fazer com que eles ficassem rodopiando no deserto, dando voltas, a fim de moldá-los, para preparar eles para a bênção. A bênção já existia, mas Israel precisava se transformar no povo digno da terra que eles pretendiam acessar. Essa história deixa claro e transparente 2 coisas para mim. A primeira é que Deus seguiu fiel à sua palavra, entregar a terra prometida aos israelitas. Mas teve israelita que não entrou na terra prometida. Provavelmente, esses israelitas morreram no meio do deserto falando, cadê tu, Deus? Onde é que tu tá quando a gente pede? Cadê a tua fidelidade? Para nós hoje, é fácil enxergar este quadro, porque está escrito tudo ali na Bíblia, né? Para nós é fácil ter esse entendimento e dizer, às vezes, até como eu muitas vezes pensei, que povo burro, viu tudo que Deus fez e mesmo assim ficou ali murmurando. Talvez alguém diga isso de nós daqui a alguns anos. Quando olhar para nós e falar, que povo burro, ainda ficou murmurando do Senhor, depois de tudo que ele fez. A peregrinação no deserto não foi simplesmente ordenada como uma punição aos rebeldes, aos murmuradores, não. Ela não foi só uma punição. Ela serviu para mostrar à geração que crescia como um preparatório para entrar na terra prometida. Moisés disse àquele povo, em Deuteronômios 8, 2 e 3, saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina.
Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Eu acho essa explicação e essa história do Êxodo muito forte e muito atual. Muito atual. A segunda mensagem que essa história me traz é de que notícias ruins nos desestabilizam. As notícias ruins fazem com que a gente queira sair correndo, voltar para o Egito, mudar de cidade, mudar de país, desistir de tudo, sair do lugar onde a gente está, sair da nossa congregação, sair da nossa igreja, sair do tropa. Por que eu fiquei até agora? Amaldiçoar pastores e líderes. Notícias ruins nos desestabilizam. Afinal, por que a gente está aonde a gente está se nada está dando certo? É isso a sensação que a gente tem, né? As notícias ruins nos fazem nos rebelar contra Deus. Acontece que a gente esquece que Satanás conhece a nossa fraqueza e ele está ali, à espreita, só esperando o momento de lançar aquele dardinho inflamado na nossa cabeça, tentando fazer com que a gente desacredite em Deus, desacredite nas promessas de Deus, desacredite no seu poder e na sua fidelidade. Esse é o trabalho de Satanás e ele executa o trabalho dele muito bem. Não duvidem do trabalho de Satanás. 2 Timóteo, bom, Deus sabe das nossas fraquezas, Deus conhece as nossas fraquezas e Deus conhece o trabalho de Satanás. Por isso, Deus nos deu Cristo para nos salvar e deu a nós o Espírito Santo para morar em nós. Porque quando as fraquezas aparecerem, nós sabemos para onde nós devemos correr. O povo do deserto não tinha Cristo, mas nós temos. E nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Ali em 2 Timóteo 2,13 fala: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Ele é pura fidelidade, mas ele também é justiça. Ele é fiel a ele mesmo e a sua palavra. Enquanto nós formos o seu povo, ele será fiel a nós. Para terminar, já estou terminando, eu quero deixar com vocês uma reflexão. Existe um ditado que fala assim, é atribuído a Leonardo da Vinci, mas eu procurei e não sei quem realmente falou, mas fala assim: os olhos são a janela da alma. Esse ditado é muito usado para falar que os olhos transparecem o que passa dentro de nós. Mas uma janela, ela também revela para a pessoa que está dentro tudo o que está fora. Quem está dentro vê tudo o que se passa fora também. Mateus 6,22 fala que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Na minha casa, aqui na minha casa, ela é distribuída da seguinte maneira: a janela da minha cozinha eu consigo ver o nascer do sol, muito bonito, dá para ver entre as árvores. O quarto da Maitê fica exatamente oposto à cozinha, está do lado oposto, então a gente não vê o sol, a gente vê no máximo um porzinho do sol ali. E o meu quarto fica na mesma direção da cozinha, virado para o mesmo lado, só que eu não consigo ver o nascer do sol, porque tem um prédio na frente. O que eu quero dizer para vocês com isso é que o sol da justiça nasce todos os dias e para todos. Tem gente que vê o sol da justiça nascer claramente, e isso faz com que a pessoa se encha de alegria e de esperança. Tem gente que não vê o sol nascer porque está numa posição oposta. São não cristãos, desviados, pessoas que creem têm outras crenças. Essas pessoas até serão atingidas pelo sol da justiça, mas elas não enxergam isso.
Mas tem um grupo muito grande de pessoas que está na posição correta, virada para o sol nascente, mas não vem porque tem algo tapando a sua visão. Se você não está enxergando a justiça e a fidelidade de Deus, e você acredita que está na posição correta, olhando para o horizonte, eu sugiro que você observe o que está tapando a sua visão. Se você me disser, na minha frente tem um prédio, eu vou dizer para vocês, eu lhe asseguro que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este prédio, vá daqui para lá, e o impossível será feito. Nada será impossível para vocês. O sol da justiça nasce todos os dias. Verifique a posição em que você está. E se você não está enxergando o sol da justiça nascendo, tenha fé e mande o que está na sua frente sair. E eu termino aqui deixando com vocês um dever de casa. Eu peço para que vocês leiam Malaquias 3. É um capítulo pequeno, são 18 versos. Muitos usam esse texto para falar sobre dízimos e ofertas, mas esse texto é riquíssimo e fala muito mais sobre isso, ele é muito atual. Ele fala sobre o que estamos vivendo no Brasil hoje. Fala sobre a fidelidade de Deus e como Deus trata os filhos que se voltam para Ele e lhe obedecem. Amém? Eu paro por aqui.